Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nessa manhã. Que prazer imenso estar aqui com você, estar aqui para falar do amor do nosso Deus, do nosso amado Pai. Bom dia para você que está chegando, que Deus abençoe ricamente esse dia. Então sejam todas bem-vindas. Vou dar um tempinho para vocês estarem entrando, estarem chegando aqui para perto. Live especial, muito bacana hoje. Ó, já recebi uma mensagem que a nossa convidada especial já está aguardando. Camila, vem para cá, coloca um oi para mim que eu vou te convidar daqui um pouquinho. Vamos orar enquanto ela vem para cá? Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Graças te damos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que sem a tua misericórdia nós não somos nada. Obrigado, ó Deus, porque elas se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade, ó Pai, de falarmos do amor do Senhor, de falarmos, ó Deus, sobre as nossas personalidades, ó Deus, e que possamos, ó Deus, assim, entender, ó Deus, quem nós somos, entender, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, aqui dentro de casa, junto conosco, para que facilite, ó Deus, esse relacionamento, né, entre nós e na casa de tantas outras, ó Deus, que estarão conosco, ouvindo, ó Deus, e participando desse momento. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos diminua para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, que o Senhor unja esse momento, que o Senhor unja, ó Pai, nossos equipamentos, a internet, para que tudo saia perfeitamente, ó Pai, conforme a vontade do Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor prepare, ó Deus, a nossa mente nessa manhã para recebermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada. Obrigado, ó Deus, por nos capacitar. Obrigado por nos usar e fazer de nós segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Bom dia, Camila. Já já eu te chamo. Vou fazer uma breve introdução aqui e já te chamo. Oi, gente, vamos chegando aí. Eu quero ler com vocês Efésios 4:16. Hoje eu vou estar olhando para baixo aqui. Efésios 4:16. Abra sua Bíblia. Desculpa, minha garganta hoje não está boa. Mas vai dar tudo certo. Vamos ler? Efésios 4:16. Diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero ler para vocês na tradução da NVT, que deixa um pouquinho assim mais claro para nosso entendimento. Vai dizer assim, ó: Ele faz, né, o Senhor faz, que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. No Senhor nós conseguimos que esse corpo seja saudável. No Senhor nós conseguimos essa união perfeita, né, onde todos funcionam, né, cada um no seu lugar especificamente. Então, que palavra linda que o Senhor nos deixa. E como que eu poderia dizer? É possível, sim, a gente ter harmonia, a gente andar aí nessa junção perfeita do corpo. Então, nós vamos falar sobre os 4 tipos de personalidades. E hoje nós vamos estar falando de 2 especificamente, e na semana que vem tem mais live especial e falaremos sobre as outras 2. Nós sabemos que é impossível mudar o outro, não é verdade? Eu não posso mudar o outro. Mas
é possível mudar a forma com que eu penso a respeito do outro, né? Mas como? E é sobre isso que nós vamos falar nesses dois encontros. E eu já quero chamar aqui a nossa convidada especial. Deixa eu achar ela aqui de novo. Gente, vai tendo paciência. Primeira vez que a gente faz uma live em conjunto. Entrar ao vivo com Camila. Achei. Amei aí. Vamos ver. Deu certo? Oi, Oi, deu certo. bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, estão me ouvindo Tudo bem? jóia. Aqui pra mim tá perfeito. Ai, que bom. Também, o meu também tá ótimo. Tá ótimo. Pessoal de casa, eu também espero que esteja joinha aí, né? Sim, bom Camila, dia. que prazer ter você aqui. O Como é prazer é bom. todo meu, uma alegria, né? Uma honra fazer parte desse dia, né? De estarmos falando sobre personalidade, sobre temperamento, algo que eu amo, que faz total diferença no nosso dia a dia. Sim, E sempre orientados, né, pela direção de Deus, sabendo que nós todos somos diferentes, mas isso nos faz únicos. E isso é muito verdade, importante. verdade. Ai, que tô emocionada, gente. Que lindo isso. Amém. Que alegria, uma alegria, uma honra muito grande. Obrigada pelo convite, por tudo, né? Por você acreditar, pela confiança. É uma alegria realmente estar aqui nesse espaço. Já é um espaço marcado, né? Semanalmente, você está aqui, né, Claudinha? Sim, Então, sim. estar Toda aqui é terça. realmente uma alegria. Te agradeço pelo convite. Foi tudo repentino, né? Mas foi muito bom, Sim. muito Ai, bom. que Deus abençoe ricamente a sua vida por ter aceitado, por ter disponibilizado, né, esse tempo aqui para falar para nós. E eu tenho certeza que você vai ser muito usada por Deus para trazer ao nosso coração, né, verdade que liberta, não é? Amém. Uma alegria Então, estar aqui. conhecimento, ele traz essa, essa libertação para nós, né? Porque nos traz possibilidade de vivermos melhor, né? É uma Essa, clareza, uma clareza. isso. Sim. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje a gente vai estar falando sobre dois tipos de personalidades. Eu vou deixar para que você se apresente e derrama, deixa Deus fluir aí através da sua vida. Fica à Amém, vontade. fico feliz. Obrigada. Bom, primeiro bom dia a todos, né? É uma alegria estarmos aqui. Meu nome é Camila, Camila Daça. Eu sou psicóloga, né? Eu tenho 28 anos, sou psicóloga, sou formada desde 2020, na pandemia, mas foi uma alegria, são os desafios que fazem a gente amadurecer, né? Nem sempre estar de uma forma fácil traz crescimento. Então, é importante a gente ter essas dificuldades para que a gente possa saber como reagir diante disso. Então, já faz um tempo que eu trabalhei 8 anos como professora de inglês, né, de língua inglesa. Então, foi muito importante isso também, que traz essa bagagem muito boa. Eu digo assim, se você quer aprender realmente uma coisa, se você quer se tornar é, bom em algo, dê aula. Então, assim, ou seja, não dê aula, mas ensine outras pessoas. Porque a gente aprende, acho que aquilo que a gente mais aprende é ensinando. E a gente aprende com os outros também. Então, nesse ambiente, né, de escolar, a gente vê todos os tipos de temperamentos, de tipos de personalidade que a gente vê, faz a gente observar a vida. E uma mesma situação, existem diferentes tipos de reação. Então, isso mostra, né, o quanto nós somos diferentes uns dos outros. Então, isso foi algo que sempre me chamou muita atenção, né? A habilidade de saber lidar, cada um da sua forma, na mesma situação. Então, isso é algo, esse tema, quando você me trouxe, achei muito interessante, né? E está sempre em movimento, porque sempre há reações novas, sempre há algo novo para a gente saber lidar. Então, tenho experiência em psicologia escolar, trabalhei como psicóloga escolar e também como psicóloga clínica, né? E hoje estou me organizando para poder
estar com os atendimentos também. Eu já trabalho na forma online, mas logo vamos ter os atendimentos também de forma presencial. E eu fico muito feliz pela oportunidade e hoje estou animada para o que a gente vai falar. Ai, que bênção, que bênção. É uma trajetória linda, né? O pouco assim que nós já pudemos estar juntas e conversar. Você tem um testemunho muito, muito bacana. Quem sabe um outro dia aí possa render uma outra Sim, live. com É muito certeza, são muitas incrível. lives. Sim. Então, é muito bonito ver o agir de Deus, porque é por graça, né? É por É Ele que nós verdade. conseguimos, né? Então, Falei, e o mais entrega. importante, com certeza, sou cristã, tenho a graça, né, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Acho que isso é o que mais me define, né? Viver na graça e na misericórdia do Senhor. Tenho oportunidade de ser, né, de estar na presença do Senhor, viver, né, a cada dia, porque isso é um privilégio, né? Ser Sim, filha de Deus, ter Jesus na nossa vida, nos torna filho de Deus, e isso é a maior alegria. E tudo que você vai fazer, qualquer profissão que seja, você vai fazer de forma diferente, né? Quando você faz para o Senhor. E esse é meu objetivo, né? Ter a minha profissão, tudo que eu for fazer é para que seja para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor, para que eu possa ajudar pessoas, para que eu possa servir pessoas. Porque eu tenho uma frase que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, pode. se a gente não. Tudo que a gente for fazer, se for só para o crescimento próprio, ele não vai gerar frutos. Então, não adianta, né? Então, é uma alegria grande poder contribuir e ser convidada também. Ai, que chique. Ah, Deus abençoe muito. amém. Então, assim, é, quero que você explane, né, então, sobre essas duas personalidades Sim, que você vai trazer hoje pra gente. Como que isso funciona, né, na verdade? sim, Porque tem, realmente. tem que funcionar, né? Sim, com certeza. E é tão interessante as personalidades. Na verdade, assim, a gente chama de temperamentos, Sim. né? Porque é o tempero da vida. A personalidade, ela, quando você estuda, né, a parte psicológica de alguém, a gente diz que o ambiente afeta muito, né? A gente diz que a genética afeta e o próprio, né, a própria personalidade da pessoa, o próprio temperamento. Ele pode ser moldado durante a vida, né, a partir de situações que acontecem, podem ser a partir de traumas, a partir de situações que vão ocorrendo durante a vida que podem afetar quem eu sou e como eu vou reagir diante de tal coisa, né? Pode ser também que com tantos anos, 20 anos, eu reagia de uma forma e com 40 eu já reajo de uma outra forma. Então, nós Uhum. somos seres humanos dinâmicos. Isso é muito importante a gente frisar. Sobre as personalidades, né, os temperamentos, né? Os temperamentos, eles vieram, né? Eles tiveram Hipócrates, que é o pai da medicina, ele quis dividir a vida, ele disse que as pessoas poderiam ser divididas a partir da umidade e do aquecimento, né, do calor e da umidade. Então ele escolheu, né? Ele desenvolveu a partir do psique que ele tinha estudado, né? Os 4 elementos que poderiam caracterizar as pessoas, sendo ele o fogo, a água, o vento e também o ar, né? O vento, o fogo, o ar e a água, né? Os 4. Hoje nós vamos falar sobre o colérico, né? E o melancólico. Daqui a pouco eu conto para vocês qual é a simbologia de cada um, né? O melancólico, eu não vou contar o meu, eu vou contar só semana que vem. Quem Olha, sabe, a partir da forma que eu vou falando, vocês vão descobrindo qual é ó, meu temperamento. Não vou já fica contar. atento. Fica atento, quero que você descubra, Claudinha, também. Me conte Tá depois. bom, vou deixar. Então, antes de tudo, os temperamentos, eles não são algo que me definem completamente. Então, não significa que eu falo que eu sou melancólica, então não tem nenhuma característica de um colérico ou de um sanguíneo. Não. Nós podemos ter uma mescla dos temperamentos. Porém, sempre vai existir um dominante. É muito parecido com as linguagens do amor. Depois a gente pode fazer outra live sobre linguagens do amor. Nós Bacana. Porém, é,
não significa que eu apenas amo de uma forma ou sinto amada de uma outra forma, né? Eu tenho as linguagens do amor fazem parte da minha vida, mas existe uma que é mais dominante, que eu me sinto mais amado, que eu também amo de uma outra forma, né? Então isso lembra muito, porque as linguagens do amor são ramificações de quê? De temperamentos. Cada um também age de uma forma, vai amar de uma forma, vai ficar nervoso de outra forma. Então é importante a gente falar isso. Então, os temperamentos, eles definem as nossas tendências emocionais. Ou seja, eles tendenciam a uma personalidade. Eu não posso fechar, por exemplo, dizendo de forma psicológica, eu não posso fechar uma personalidade também. Pronto, essa pessoa é assim, pronto. Não, existem modificações, existem movimentos na personalidade da pessoa. E a tendência, né, normalmente nós temos os temperamentos para nos fortalecer na personalidade. Mas eles são um pouco diferentes. É como se a personalidade fosse maior e o temperamento faz parte da personalidade. E dependendo de outros fatores, ela vai mudar, vai agir de uma outra forma, tá bom? Então, os temperamentos, eles são como um iceberg. Aquilo que a gente consegue ver do iceberg, ele é o temperamento. Mas a personalidade faz parte de todo o iceberg. Então, é importante a gente... Só aquilo que a gente vê, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente chega e traz como algo que chama atenção. A gente consegue observar as características da personalidade, do temperamento. Mas nem sempre a gente consegue entender completamente o porquê dessa pessoa reagir dessa forma, dessa pessoa agir dessa forma, né? Então, tudo isso tem sentido. Mas agora, pontuando um pouquinho das duas, né? A não ser que você quer falar um pouquinho sobre esse temperamento? Não, pode ficar à vontade. Então, sobre o temperamento colérico, né? O colérico, nós temos 4 temperamentos. São eles sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Hoje nós vamos falar sobre 2, o colérico e o melancólico, né? Antes da gente falar isso, a gente provavelmente vai falar isso no final, mas existem hoje vários tipos de testes, né? Online mesmo, claro que a gente tem os bem específicos, né, psicológicos, que são os nossos instrumentos, né? Que, por exemplo, se você for fazer algum tipo de análise ou uma avaliação psicológica, você não vai fazer teste de personalidade. Você vai ter instrumentos da psicologia que são regulamentados para realizar esse teste, né? Então, você não pode também se fechar em um diagnóstico de online, tá, gente? E também não se justificar, eu sou melancólico, então eu não faço isso. Eu não consigo fazer isso porque eu sou melancólico ou porque eu sou colérico. Então, isso não pode te definir e te também limitar aquilo que você vai fazer. Não se limite para isso, né? Para que você não possa desenvolver com o tempo sua personalidade, porque você vai se fechar em um diagnóstico. Não. É importante você procurar um psicólogo. Se você quer realmente compreender, ou se você está tendo algum tipo de situação, é importante você procurar um psicólogo ou um neuropsicólogo para que possa realizar uma avaliação psicológica. Isso sim, ele vai trazer, a gente vai utilizar testes, né, instrumentos psicológicos para definir. Então, os que a gente tem hoje em dia são testes, mas não são testes vinculados à parte psicológica realmente, né, à psicologia. São testes, mas fazem parte mesmo de algo de plataformas online, né, a gente não pode se fechar somente nisso ou se justificar nisso. Isso é importante também trazer. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o colérico. O colérico, ele é representado pelo sangue. Desculpa, pelo sangue, pelo fogo, perdão. Ele lembra um pouco, né? Porque eu falo de sangue, lembrei um pouco do sanguíneo, desculpa. Sim, porque o colérico ele tem uma lembrança do sanguíneo, mas ele tem uma reação completamente diferente, né? O colérico, então, ele é representado pelo fogo. Ele tem um ânimo, ele é extremamente ativo, ele é extremamente dinâmico, ele é explosivo em alguns momentos, ele é centrado, ele é muito decidido, ele é muito focado e prático. Então, pessoas para cargos de liderança, normalmente são os escolhidos, e são as pessoas que se sentem bem em liderar, em orientar, em organizar, em gerenciar. E eles são extremamente focados, práticos, objetivos, eles veem eles observam a vida de forma analítica. Então, eles observam de uma forma mais ampla. Isso é interessante. E de uma forma que vai gerar
lucratividade, não só financeiro, mas um lucro para tudo. Vai desenvolver em algo, ele busca isso, né? Eles têm um pouco de dificuldade de trabalhar em equipe por conta da dificuldade de mudança de opinião. Eles têm uma opinião muito formada, muito firme, muito focada naquilo que ele deseja, além de serem práticos, objetivos. E esse fogo, né, deles, eles é tão interessante que eles buscam expandir, como o fogo mesmo, eles buscam expandir, eles buscam liberar energia, eles são motivadores em alguns momentos, mas também extremamente focados e práticos. Então, se você espera talvez uma reação mais emocional, isso não vai acontecer. O colérico ele tem reações extremamente objetivas, claras e lucrativas. Então, essa é a visão do colérico, né? Eles também são estimulados pelas adversidades. Eles gostam de desafios, né? Então, eles gostam de conseguir realizar aquilo que foi um desafio no início, né? Isso que o motiva, né? Ele não consegue viver essa vida monótona, repetitiva. Então, vários empreendedores, pessoas que têm essa visão mais visionária, esse foco visionário, eles normalmente têm esse trabalho, né? Tem esse temperamento colérico. Isso é importante também. Uma coisa interessante em relação eu não digo defeito, porque não existe defeito nos temperamentos, não existe temperamento bom ou ruim. Ah, eu tenho um bom temperamento, você tem um ruim, não existe isso. Nós temos comportamentos que afetam de forma negativa o temperamento e assim a personalidade, certo? Uma das coisas é que eles são explosivos, eles têm a tendência a ser extremamente soberbos, a buscar o dinheiro de uma forma exacerbada, independente do que eles tiverem que passar na frente, isso e também os seus próprios objetivos. Então, às vezes, um pouquinho assim, a gente vê que eles não são tão empáticos, porque eles veem sempre a forma lucrativa, de uma forma mais prática, de uma forma mais resolvida. Eles buscam resolver a situação, não sentir a dor da situação. Isso é muito legal. Eles não, enquanto os melancólicos, eles vão sentir, eles vão pensar, eles vão, como eu poderia ter feito isso diferente? Como isso poderia ser? O que eu poderia? Eles sofrem aquilo, né? Vários dias refletindo. Os coléricos são o contrário deles, né? Eles são práticos, objetivos. Não, se isso não deu certo agora, vai dar de um jeito. Eles podem explodir, mas eles já focam na resolução. Então, eles têm essa tendência à soberba, à frieza, talvez, né? Às vezes, um melancólico conversando com um colérico vai pensar assim, nossa, que pessoa fria, que pessoa frio calculista, que pessoa, assim, bruta. Mas não, o temperamento dele, que, na verdade, talvez ele esteja tentando ajudar, mas de uma forma que o melancólico não compreende. Então, o que é importante? Treinar a humildade, treinar a empatia do colérico, né? Ver, assim, a vida de uma outra forma, entender que são situações, são importantes, mas a vida não é feita somente de desafios, mas são feitas de momentos bons, momentos de paz, de tranquilidade, né? Eles tomam muito à frente do processo, e às vezes uma pessoa que é fleumática, que é um pouco mais lenta, não lenta na forma, mas demora mais para reagir, ou um melancólico que pensa bastante, ou um sanguíneo que é extremamente explosivo e quer mexer com tudo e fica nervoso. Já o colérico, ele é o mais bruto, mais seco, mais objetivo, mais prático, mais claro. Um exemplo de uma pessoa famosa, né, é o Steve Jobs, dono da Apple, né, dono da empresa Apple. Ele foi, né? Infelizmente faleceu, mas ele foi uma pessoa colérica. E isso a gente consegue ver pelo crescimento da empresa e de observar a vida, né? Observar a empresa, observar o todo de uma forma diferente, uma forma extremamente prática e lucrativa. Mesmo apesar de todos os desafios, ele teve também o foco em não desistir. Os coléricos, a gente vê esse tipo de comportamento, um comportamento prático e que está sempre à frente. Eles são líderes, né? São líderes natos, então eles estão sempre focando em desenvolvimento, em praticidade. Eles, né, podem também se tornar, sim, ter essa visão de expandir o todo por onde ele vai, né? Então, é muito interessante essa personalidade, esse temperamento, desculpa. Sim.
Então, Só Claudinha, e você conhece alguém colérico? só minha filha. Né? Só. E você é uma Só. melancólica. Nossa, Você falando, eu imaginando a situação. É eles são. esse É ponto. assim, né? Não, sim, Aham, e é difícil a gente conviver com a pessoa que tem um temperamento diferente do nosso, porque uma mesma situação a gente espera a reação daquela pessoa, mas ela não vai ter aquela reação que a gente tem, não tem. e em qualquer uma dos temperamentos, né? Sim. Isso é importante. E outra coisa também que eu esqueci de falar, também quero falar, é sobre uma das coisas que eles devem melhorar, é também essa função, essa podem gerar uma manipulação em alguns momentos, né? Assim, um controlador, ele quer desenvolver daquele jeito e só serve daquele jeito, porque eles têm uma opinião muito forte. Né? Então é importante, mas também quando ele é bem controlado e trabalhado esse temperamento, eles se tornam pessoas extremamente produtivas, extremamente excelentes no que fazem e desenvolvem, conseguem realizar muito além do que elas imaginavam. Então, elas conseguem algo assim super interessante, conseguem crescer, é muito legal, é um temperamento muito bom, eles conseguem avançar. E muitas vezes empresas sem pessoas coléricas, elas não conseguem, elas demoram muito para crescer, diferentemente de com uma pessoa com essa visão. Isso nas casas também, às vezes, uma mãe colérica com filhos melancólicos, ela dá essa orientação. É importante ter um cuidado maior, né? Com o cuidar, o falar, o trabalhar com essas crianças, mas também entender que o colérico ele vai te motivar. O colérico ele vai te colocar para frente. Ele não vai querer, ele não suporta aquilo estagnado, aquele monótono. Ele vai tentar melhorar. Isso é muito bom. Mesmo que seja de uma forma fria, calculista e prática. Talvez a outra pessoa não se sinta assim. Mas é importante, né? É um temperamento muito importante. Todo que existem, todas as pessoas, né? Eles trabalham, eles ensinam de alguma forma algo pra gente. E agora falando um pouquinho dos melancólicos, né? Que é a Claudinha. Os melancólicos, eles são maravilhosos também. Eu convivo também com uma melancólica. Não sei se eu sou, vocês vão descobrir, né? Vou contar, mas eu convivo com uma super melancólica. E ela é muito de engraçado, muito interessante. Os melancólicos são maravilhosos. Eu Ó, fiz faculdade, chamei com uma amiga muito olha ela aí, é ó, tem melancólica. gente melancólico aqui com a gente, ó. Pois é, Bel, você é melancólico, maravilhosa, eles são maravilhosos, eles sentem a nossa dor, eles sentem, eles pensam, eles refletem sobre nós. A Bel, né, minha amiga maravilhosa, super, qualquer coisa que eu preciso falar, assim, tô sofrendo, eu vou, e ela sente, ela me manda mensagem no outro dia. Por quê? Porque a pessoa realmente, ela sente aquilo, não é que ela se esforça, ou ela tem, ai meu Deus, eu tenho que me esforçar para pensar. Como um colérico, ele tem que se esforçar. Ai, meu Deus, eu preciso pensar no outro. Não, os melancólicos, eles sentem naturalmente, eles sentem, né? Mas eles são também firmes quando são trabalhados. Até por isso que o símbolo dele é a terra, né? A segurança, o cuidado, o pé no chão. Isso é muito bom. Então, que ele é caracterizado por resistência. Repouso e resistência. E é assim, quando você conversa com um melancólico, você se sente assim, seguro, né? Muitas vezes. Mas também tem um detalhezinho deles que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas o que a gente trabalha tanto com os melancólicos, né? Eles são profundos, eles são reflexivos, eles são perfeccionistas, eles se cobram demais, eles sofrem sobre aquilo. Nossa, uma pequena coisa que eu não consegui fazer daquele jeito ele sente, ele pensa como ele poderia ter feito, ele se cobra, nossa, por que eu não fiz isso antes? Tudo isso ele vai se culpar, o que não é muito bom. Porque a pessoa nem sempre ela consegue resolver tudo e ser tudo perfeito na vida, né? Mas eles são muito Deixa eu organizados. só te cortar um pouco Sim. sobre o spoiler aqui, né? O videozinho lá que a gente fez, né? Que eu te mandei mensagem ontem. Uhum. Eu super chateada porque deu um errinho lá na questão da iluminação, né? E minha filha virou pra mim e falou: mãe, tá perfeito. Pra ela
tava resolvido. E eu tô Ah, aqui, ai meu ótimo. Deus, a iluminação, por que que não ficou, né? Por que que a gente não olhou? Ai, é bem assim. É, não é realmente, e vocês sofrem verdadeiramente, algo assim profundo, né? E que nem sempre a gente consegue lidar com tudo ou ser tudo perfeito. Então é importante a gente trabalhar isso nos melancólicos. É, outro detalhe dos melancólicos, eles são talentosos, né? Eles, aquilo que, sabe, aqueles detalhes, às vezes artísticos, ou de coisas que, né, eles gostam, eles são talentosos naquilo que eles fazem, porque eles são perfeccionistas, então sempre vai sair bem feito, né? E sempre com um toque. Nunca é uma coisa, uma caneta. A Cláudia uma vez me deu uma caneta, gente. Ela não era uma caneta. Não era uma caneta, era uma caneta que ela tirou por dentro, aí ela colocou glitter em toda a caneta e me entregou. E tinha ainda esse cantinho, ela colocou pedrinhas para enfeitar. Então não era só, então não é só dar uma caneta, é dar uma caneta de uma forma especial. Então a gente encontra isso bastante nos melancólicos, né? Eles valorizam as pessoas, né? Eles são criativos, são intensos em seus pensamentos, eles pensam, eles gastam tempo pensando. Eu tenho uma amiga que é melancólica, ela fala assim: Nossa, eu tô precisando tanto pensar. E eu acho, eu falo, gente, que engraçado, né? Ela para pra pensar e senta e reflete, pensa. Ela vai pensar em todos os prós e contras de todas as situações. Então, a gente tem uma característica de autoconsciência, né? Ele é muito autoconsciente, o melancólico. Ele pensa, ele reflete, ele vai ter essa consciência própria e dos outros. E pensa, que, nossa, aquele ali, ele podia ter feito assim, ele podia reagir dessa forma. Então, ele vai viver isso também. Eles pensam também muito, procuram muita ordem e estrutura, mas também eles são difíceis de se envolver. Nem sempre eles estão assim, coração aberto, estou pronto, estou pronto. Não, ele não sempre, por exemplo, coisas assim que às vezes eles têm que reagir do nada, eles têm dificuldade, né? Aquilo que é repentino, eles têm essa dificuldade. E isso torna, às vezes, uma coisinha que o melancólico tem que trabalhar é que eles se tornam negativos em alguns momentos. Eles ficam pensando naquilo de errado que pode acontecer, então ele fica assim, ele pessimista em alguns momentos, e aí ele não consegue, né, assim, ver de uma forma positiva uma coisa que para ele já decidiu que não vai ser, né? Então, ele precisa trabalhar isso e também entender que não é perfeita a vida, né? E que a vida também não é feita somente de momentos emocionais, mas a gente precisa de momentos práticos, a gente precisa de momentos rápidos, a gente precisa daquilo que vai trazer também produtividade, né? Eles são produtivos, mas mais no tempo deles, né? Eles precisam desse momento para que eles possam reagir, né? Porque eles vão pensar em todas as prós e contras, né? Mas trabalhando esse temperamento, ele se torna extremamente obstinado, ele se torna leal às pessoas, ao trabalho que ele desenvolve. Ele é muito sensível também. Nós precisamos dos melancólicos, eles são muito necessários, porque às vezes a gente pode ter algumas reações que a gente nem percebe, né? E o melancólico falou: Nossa, você percebeu que aquela pessoa ficou chateada da forma, do tom que você falou? Ou você não pensou nisso? Oh, você podia ter feito isso. Então, os melancólicos são muito necessários na nossa vida também, né? Se a gente for falar de empresa, a gente precisa de todos os tipos de temperamentos, porque somente a gente vai gerar situações complexas e não vai gerar o objetivo, né? Vai gerar briga, não vai trazer da melhor forma. Mas o colérico, hoje em especial que nós estamos falando, é o colérico que com toda a sua produtividade, sua expansão, seus objetivos, sua prática, é muito importante, assim como o melancólico na sua percepção, na sua autoconsciência, na sua observação, né, do todo, dos prós e dos contras, né, daquilo, da intensidade do pensamento, da reflexão. Então é bem importante pensar nisso tudo. E eu acho super interessante os tipos da personalidade, né? Os tipos desse temperamento. Porque não é a personalidade completa, mas é um traço, né? Tão importante que é o traço dos temperamentos. E eles fazem com que a gente consiga lidar de forma diferente e de uma forma também que a gente consiga lidar com tudo que
que tem na nossa vida, né? E com as situações que vêm até nós. Como qualquer tipo de situação, por exemplo, se você vê é, qualquer situação, se você vê uma história muito triste, talvez o colérico vai reagir de uma forma prática. Nossa, por que que isso, por que que não faz isso? Nossa, por que que ele não compra isso? Nossa, por que que o pessoal não ajuda nisso? Já o melancólico, não. O melancólico, ele vai sentir, ele vai pensar naquilo, ele vai refletir naquela situação. O melancólico, ele tem essa habilidade de sentir a dor do outro naturalmente, que a gente falou no início, né? Eles são empáticos por natureza. Já os coléricos, eles precisam procurar a empatia, porque eles não têm essa facilidade tão quanto os melancólicos, né? Falando um pouquinho desses dois, então, hoje. Obrigada, Matheus, tá falando aqui, Robélio, que entrou também. Obrigada, gente. É muito bom a gente falar, né, sobre o quanto o emocional afeta na nossa vida física, né? Muito, O quanto o emocional muito. afeta. E é isso, né? Eu falei um pouquinho das duas, vou deixar você falar também, né, Claudinha? Eu acho interessante que, assim, não foi de propósito colocar, assim, esses dois hoje, né? Veio. E Uhum. muito engraçado, porque, assim, é muito sobre mim e muito sobre a minha filha, né? E Uhum. você falando aí, ela, pequenininha, ela fazia balé, aí ela ia na aula, o primeiro dia, fazia tudo, aprendia e tal. No segundo dia, que ela voltava, né, para fazer a aula, ela chegava em casa esgotada, pequenininha. Ela falava assim: mamãe, eu já aprendi tudo, e a tia fica repetindo, e já queria fazer outra música, e minhas amigas não aprendem, sabe? Aquela coisa assim de aprender também muito rápido e querer que os outros também aprendam muito rápido. Talvez Sim, esse seja um defeito impaciência, né? gigante, né? Isso. As atividades em classe, até hoje, quando é em grupo, ela fala assim: meu Deus, atividade em grupo. Porque É, sempre eles colocam ela como líder. E é aquela coisa, tem que ser do jeito que ela falou ali. Mãe, os meninos estão mudando demais, eles não estão. É bem isso daí. Eu tenho que ficar de cá, do meu lado melancólico, filha, né? Dá espaço para todo mundo, né? Vamos é, fazer em conjunto. Então, assim, é bom essa diferença porque a gente consegue ir moldando um no outro. exato, E exato. quando a gente Viver com essa não, diferença é muito bom. não é? E quando a gente não entende isso, isso gera um atrito. Eu poderia Sim, bater de frente com ela, falar, apontar o dedo, olha, você está errada, não é assim que é para você fazer, então você muda o seu jeito de pensar. E isso geraria nela como que é a palavra aqui? Um desconforto. Talvez ela poderia ficar, né, chateada, insegura isso também pode em criar alguns momentos. introversão, né? Uhum. Então, Sim, eu acho muito interessante a gente entender para a gente saber como reagir diante dessas, né, dessas dificuldades. E sim. eu sou melancólica seguida de sanguínea, então é uma coisa, né? É O meu lado forte. melancólico me puxa, o meu sanguíneo já me levanta. É assim. Sim. Então, É realmente. aí as pessoas falam assim, mas de onde vem esse lado alegre se você é melancólica? Né? Que o sanguíneo ele já é mais. Falou no início. É o que a gente falou no início. Nós não somos um temperamento só. Nós temos todos, mas existe um que é mais dominante. É importante a gente lembrar isso. Não significa que eu sou melancólica ou sou sanguínea, nossa, não vou mudar nada. Não, essa é minha personalidade, é pronto, acabou. Não, gente. A gente pode trabalhar o nosso temperamento, mas é importante, nós fazemos parte de, nós temos todos, nós temos, só que é num nível. E é por isso que é legal, a gente vai mandar para vocês o site para vocês fazerem o teste. Como eu disse, é um teste online, ainda não é um teste, né? Não, a gente precisa ter 100%. esse teste, é um pouco mais diferente. A gente realmente for fazer uma análise de personalidade, a gente tem que estar no consultório. Não é feito em um dia só, em uma sessão só, porque você não é uma pessoa só, eu não posso olhar para você, né? Igual um médico. O médico ele não faz um exame, ele faz um monte de exame para fazer a sua análise, né? Física. Da mesma forma, é uma análise
psicológica. Não é de um dia eu olho para você, ou muitas vezes, né, às vezes, ai, como você escreve, como você reage. Não, hoje você reage de um jeito, depois eu reajo de outro. Eu posso mudar, minha personalidade está em movimento, dependendo das coisas que acontecem e como a minha maturidade está. Isso vai mudar, isso vai ter diferença. Então é importante a gente lembrar disso. E lembrar também, gente, que nós somos únicos, Sim. né? A quantidade de sanguíneo, de colérico, de melancólico e de fleumático que existe em mim, não existe mais em ninguém. E não existe na Claudine, mesmo se você convive com essa quantidade, com essa pessoa. E isso nem resume a nossa personalidade, porque nós somos o que nós temos como genética, o que o ambiente ensinou, né? Digo da terapia cognitivo-comportamental, que é a qual eu atendo, né? Então, o ambiente, ele afeta, a sua genética afeta, né? Então, e o o comportamento das outras pessoas e o seu afetam também no dia a dia. Então, é importante pensar nisso tudo, né? Que nós não somos resumo de algo, de uma coisa só. E isso nos faz únicos e isso nos faz especiais e importantes. E é importante também entender que o outro também é assim. Ele é diferente de mim, mas isso é maravilhoso, porque eu posso conviver. É fácil? Não, é um desafio, é desafiador, né? Você lidar com pessoas, eu acho que entre todos, né? Quantas pessoas a gente fala, e trabalhar com pessoas é o trabalho mais difícil, realmente. Porque a gente não está trabalhando com máquinas, nós não estamos trabalhando com algo igual, similar. Não. E pode ser de uma mesma família. Eu atendo uma família, e eu atendo, né, assim, eu consigo bem dividir, então eu atendo uma família, uma mãe, uma filha, e ela. E assim, são totalmente diferentes. E um irmão também, a gente trabalha. Uma outra família que eu atendi junto com a amiga, eles são irmãos criados pelas mesmas pessoas. Só você pensar na sua própria família, somos iguais? Não Pois é. somos. Reagimos da mesma forma? Não reagimos. Mas é importante a gente entender isso, entender que da mesma forma que nós queremos ser respeitados pelo nosso jeito, a gente precisa entender o outro. E também que o outro, né, entenda e aprenda conosco. Porque todos os temperamentos, eles têm o que ensinar. Falando resumidamente sobre o nosso colérico, como a gente precisa de uma pessoa prática na nossa vida, Sim. de uma pessoa objetiva, de uma pessoa que vai, né, que pensa de uma forma mais visionária, que senão nós estamos no mesmo lugar. Se nós aqui a gente está usando um celular, e eu falei para vocês que o Steve Jobs, ele foi uma pessoa colérica. Quantas coisas que não existiam, né, que ele desenvolveu nos softwares deles que a gente usa hoje. Mesmo que a gente possa estar usando aqui Samsung e outras. Então, ajudou. Então, é uma pessoa que não quer ficar no mesmo lugar, é uma pessoa que quer crescer. Então, nós precisamos de pessoas coléricas. Mas, da mesma forma, nós precisamos dos melancólicos, que se põem no lugar do outro, que sente a dor do outro, que é talentoso, que é artístico, que pensa nos detalhes, que é detalhista, que é intenso nos seus pensamentos, que é autoconsciente, que pensa nos prós e nos contras de um todo. Então é importante a gente ter todos os tipos de pessoas ao nosso lado. Isso é um privilégio, né, que Deus nos deu, de sermos diferentes. Porque como seria chato, né, assim, sem ânimo, Muito. se fôssemos todos iguais. Então todos nós temos o que ensinar, temos o que aprender, né? Uhum. Os temperamentos, quando a gente tem um pouco de consciência deles, eles fazem a gente ver a vida de uma outra forma e ver o outro de uma outra forma e se ver também diferentemente. Então é importante Verdade. a gente trabalhar tudo isso, né? E é aquela coisa, né? Eu não mudo o outro, mas eu consigo, né, mudar a minha forma de ver o outro. Então, eu Exato. entendendo isso, gente, facilita demais, demais, demais esse convívio. Porque nós Sim, precisamos, né, nos muito. relacionarmos. Deus nos criou para Precisamos. relacionar. Então, Sim. é muito importante. E assim, esse fato de não ter só uma personalidade, né? Você falou que temos uma característica, mas tem outras, né? Para poder Uhum. fechar esse pacote, vamos dizer assim. Uhum. Isso explica a reação de algumas pessoas, por exemplo, aqui eu sou de uma forma e ali eu já sou de outra. Claro que a gente Sim. sabe que tem a questão da pessoa que não tem caráter, né? Mas não olhando para Uhum. esse lado. Mas a pessoa ela pode ter essa dupla personalidade, assim, que a gente ouve falar muito disso, né?
Então, a parte de personalidade dupla, a gente então, nesse momento não estou falando sobre transtornos, né? Sim. Nós temos sim os transtornos de dupla personalidade, de personalidades múltiplas também. Então, assim, mas isso faz parte já de um transtorno, de algo que precisa ser trabalhado, né? Uma Sim. patologia psicológica. Mas, dependendo de como você convive e com quem você convive, seu temperamento vai sendo moldado. Então, suas reações podem ser modificadas. E como eu disse, nós somos pessoas conscientes, né? Temos o privilégio, Uhum. graças a Deus, somos pessoas que podemos. Nós, é o que eu disse, a gente não pode se justificar. Então, Sim. nós temos ação sobre o nosso comportamento, né? Nós temos a oportunidade, a gente pode escolher o nosso comportamento. Claro que tem o natural, com certeza, né? Então, sim, existem algumas reações que a gente não consegue controlar. Mas, em relação a mais personalidades, dependendo de onde você está convivendo, de como você já amadureceu ou não amadureceu, você pode reagir diferentemente, né? Ou de formas diferentes, ou com aquilo. Nossa, aquela pessoa é sempre calma, mas reagiu assim? O que está acontecendo com ela? Será que ela está passando por um momento difícil? Será que está acontecendo alguma coisa na vida dela que tendenciou a isso? Aí vão entrando as ansiedades, né? As fobias, os traumas. Então, é o que eu disse, a gente não fecha uma personalidade, um temperamento, uma pessoa. Ela sempre vai reagir assim. Não. Uma pessoa não sempre vai reagir assim. Né? Se ela tá triste, com um melancólico, se o cachorro dele morreu, ele vai passar dias reagindo de forma diferente. Mas se ele tá com uma semana de provas na faculdade, não vai reagir de uma forma tão reflexiva. Pelo contrário, ele vai estar, às vezes, triste, ele vai estar desanimado, ele vai estar pessimista demais. Nossa, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, eu não dou conta, eu não sou capaz. Já o colérico, ele vai estar extremamente focado, firme naquela situação lá da prova, da semana de provas. Mas, quando o cachorro dele morre, ele não chora. E aí? Aí você vai pensar, nossa, que pessoa fria. E aí? Entendeu? Então, assim, depende do que tá passando na vida dele, ele tem uma reação diferente. Que a gente espera, isso é importante, a gente não pode esperar as reações, porque a gente não sabe qual vai ser. O melancólico, ele cria expectativas demais, né? Aí a pessoa podia Sim. reagir assim, aí a pessoa podia. Mas nem sempre vai ser assim, nem sempre vai ter essa oportunidade, né? Deus nos deu essa oportunidade de poder escolher, né? Como nós somos, mas a gente tem a oportunidade de ser trabalhado pelo Espírito Santo, né? E também trabalhar as nossas emoções para para nós nos tornarmos pessoas mais equilibradas, né? Isso é muito importante. O equilíbrio é muito importante, né? Desenvolver o Olha, equilíbrio. eu acho que esse é o ponto, é o que eu ia falar, é a questão do equilíbrio, né? É importante a Uhum. gente entender, porque tem gente que, igual você falou, coloca a culpa, porque eu sou assim. Não, não é porque eu sou assim, eu posso ser trabalhada, eu posso mudar, né? Eu posso buscar meios que, imagina, uma situação de uma amizade, tá desagradável essa amizade. Mas a gente sempre quer colocar a culpa no outro, a gente não olha pra gente. Então, às vezes, a Não. gente tem que olhar para Sim. dentro da gente mesmo e perceber que algo está errado, que é com a gente, que a gente tem mania de sempre projetar no outro, né? E olhar pra gente e pedir graça Sim. mesmo ao Espírito Santo para mudar, porque ser humano não é fácil. Não é fácil, Não, não. não é Lidar com o fácil. outro é um desafio. É um desafio, tanto que a Bíblia fala, né? Amai-vos uns aos outros. Mas Porque suportai-vos uns aos outros. suportai-vos, não é? Uhum. E nós precisamos dessa gestão através do Espírito Santo. É pedindo a Amém. Deus mesmo sabe, com o coração rendido. Não adianta pedir e também não querer E agir, não querer sofrer, né, isso que eu o, ia falar. a Lembrar que nós consequência. temos essa possibilidade de reagir, escolher como vamos agir. Nós Sim, temos esse privilégio, né? sim. E eu quero trazer dois versículos, um sobre o colérico, que está em 1 Pedro 3:8, que diz assim: Por fim,
Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmão. E mostrem misericórdia e humildade. Foi o que você falou no início, né? Sobre Isso, eles exercer essa humildade, né? Essa compaixão pelo outro. E sim, esse versículo fala muito bem sobre isso. Então, nos mostra a possibilidade de que nós temos controle sobre nós, sobre os nossos sim. atos, né? E Uhum. também do melancólico, como ele é muito pensador, né? Reflexivo. Reflexivo, tem o versículo que está também, 1 Pedro 5, de 6 a 7, que diz assim: Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de você. É Amém. entregar e Isso. descansar. Você não tem que ficar Amém. pensando demais, né? Eu Não, custei, sofrer demais. isso, custei a chegar no ponto, mas foi assim, ó, Lutando, ralando, foi. tá E a gente erra, a gente vai errar, mas Deus nos dá a graça de refazer, né? De colocar em prática outra vez. Precisamos dessa autogestão, né? Acho que e é no dia a dia, e é nessa sim. busca, não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E buscando melhorar e olhar para a gente mesmo, fazer a nossa parte. E ora, deixa que É o verdade. outro Deus faz. Exatamente. É entender tudo isso, entender que não é que é um desafio, né? Sim, Trabalhar com aquilo que é o nosso temperamento, se tornar pessoa, um equilíbrio naquilo que é natural nosso, mas é importante e com Deus a gente consegue, nós não estamos sozinhos, a gente vai trabalhar, a gente tem uns aos outros também, né? O Senhor sim, trabalha em nós e nós também podemos compartilhar, isso é importante se você tem o desejo, vai numa psicóloga, ou um psicólogo, né? Trabalhe suas emoções, fale aquilo que realmente às vezes te aflige, você não consegue entender. É importante a gente trabalhar tudo isso, né? A psicologia ela faz parte do nosso dia a dia hoje. Ela não é mais aquela coisa longe que fica assim naquela salinha que lá. Não. Ela faz parte do dia a dia. Ela nos ajuda a pensar melhor, a agir melhor. Então isso é importante, né? E Deus deu esse instrumento tão maravilhoso que é o trabalhar com as emoções, trabalhar com as personalidades, né? Que é um privilégio, é um grande sim, desafio, porque, como eu disse, é diferente de médico, né? O corpo humano, ele é praticamente todos têm um equilíbrio, uma ordem, um padrão. uhum, Agora, o psique não. O psique, ele é completamente diferente uns dos outros. Um do outro. Não existe daqui a Tailândia, na China, não vai existir ninguém. Então, isso é maravilhoso. É o grande privilégio que Deus nos deu, sermos únicos, sermos especiais do jeito que nós somos, né? Cada um da sua forma. E nós temos sim, muito que aprender uns com os outros e com Deus, né? com Deus. Que é isso, né, É, gente? Falamos muito. eu acho que já está na sua hora, né? Eu estou sem relógio aqui. Você tem aí? Não, tá tranquilo também. Tá aqui também. Tá? E a semana que vem nós vamos falar sobre os dois últimos, né? Isso. Que eu estou animada também para falar. Eu gosto dos dois também, são os sanguíneos e os fleumáticos. E eles são meio opostos também, igual os Tá. nossos hoje, né? Os mais Aham. coléricos e melancólicos. E Isso. semana que vem eu conto qual é o meu temperamento. Vamos estar aguardando. Eu já anotei aqui para te cobrar no final. Vou tentar, não, você vai ter que descobrir, viu, Claudinha? Pois Eu quero é, eu tô saber a sua opinião. Você vai fazer com uma análise. análise, ô Jesus. Tô atenta. Ai, gente, é muito bom falar sobre isso, nos conhecer um pouquinho mais e entender quem eu sou. Primeiramente, eu sou filha do Pai amado, e isso a gente tem que entender, a gente tem que buscar essa identidade em Cristo, e entendendo isso, entender também, né, quem é a Cláudia, né, como que ela reage,
E ontem eu tava até brincando com meu esposo. Falei, opa, cadê? Vamos baixar aí os frutos do Espírito. A gente sempre brinca aqui, né? Quando acontece alguma coisinha, aí dá aquela vontade de falar, né? A gente já vira um pro outro e brinca. Fala, opa, cadê os frutos do Espírito? Vamos baixando paciência, paz, amor. É Aí, isso às aí. vezes ele brinca, baixa a amiga virtuosa. Então, assim, tem isso, né? O cansaço, o estresse do dia a dia. Então, chega em casa, cada um com a sua personalidade, cada um quer estar no seu cantinho, do seu jeito, né? Sim, E às vezes, é, alguma situação e tira a gente do nosso, como que eu poderia dizer, isso. né? Do nosso estado perfeito. E a Uhum, gente quer aquele momento ali, assim, de responder. Você não quer, às vezes, não quer sair prejudicado. Mas a gente uhum. tem que exercitar essa questão dos frutos do espírito, da humildade. É, somos seres pensantes, cada um tem a sua forma de ver, né, as coisas, e cada um quer dar a sua opinião. Então a gente pode moldar isso sim. Tem Sim, pessoas que eu não vou levar desaforo. Então, a casa vira um pé de guerra e a gente tem que trazer um pedacinho do céu para dentro da nossa casa. E isso depende da sim, gente. Trazer essa paz, né, para dentro da casa, para onde a gente for, onde a gente com estiver. certeza. Nós somos agentes de paz. E a partir do momento que a gente não exerce essa paz, as coisas, né, vão Desandam. acendendo aí É, de uma vai forma que de pouco em pouco. é, é esse pouquinho, né, dia a dia, que leva ao cansaço e muitos preferem cada um seguir, né, sua vida, e isso não é legal. A gente tem que ter essa consciência social, que não é só a gente, não depende, né, não é só eu morando aqui na minha casa. Uhum. É, E é aceitar os defeitos do outro, as qualidades. A gente já casou sabendo que tinha os defeitos também, né? sim, E né? E que a nós gente também também é temos, né? cheio de defeitos. Aham. E Deus Uhum. vai moldando. E a gente, sabendo quem a gente vai moderando, né, tudo isso. É verdade. É verdade, é isso mesmo. O equilíbrio, ele traz né, assim, a plenitude. Então, isso é muito importante. Sim. Então é isso, muito bacana. Tem mais alguma coisa para pontuar? Não, eu acho que eu consegui, né, falar bastante, um pouquinho, falei até muito, né, gente, mas falei um pouquinho, Imagina. né, mas são muitas características, né, sobre as personalidades, sobre os temperamentos, e é importante a gente falar também, né, sobre o que eu falei, sobre a gente não se justificar naquilo que é dito, né, nós somos, na verdade, o que Deus falou que nós somos, que a Bíblia diz que a gente é, né? E nós somos, sim, cada um de nós temos o nosso temperamento, que pode ser trabalhado, que pode ser desenvolvido e que também tem muitas qualidades. Lembre-se sempre disso. Você é um ser humano cheio de qualidades que Deus proporcionou. Temos os defeitos? Temos, mas temos a oportunidade de trabalhar com eles. Nós não temos um defeito que dá para nossa, devolve para indústria. Não, né? A gente tem a oportunidade de melhorar todos os dias, porque Deus nos dá. Então, que a gente seja grato, que a gente tenha essa visão, que não é porque eu estou assim que eu não é porque eu estou porque eu sou. Eu sou aquilo que Deus falou que eu sou e eu posso estar cada dia melhor a partir da habilidade de escolher o certo, né? Escolher melhor. Então, usufrua dessa oportunidade que Deus nos dá a cada dia. E é isso. Semana que vem estaremos de volta com os dois últimos temperamentos, fleumáticos e sanguíneos, que são maravilhosos também. E vamos falar um pouquinho sobre eles. Agradeço, Claudinha, pela oportunidade, a todos que estiveram aqui conosco. Semana que vem é 8 e 7, né? Terça-feira, Às 8 e 8 7, no Instagram da Claudinha, ela me chama, e aí vocês vão entrando, e vai ser muito bom, se Deus quiser. Isso. O prazer foi todo meu ter você aqui para
trazer esse, né, esclarecimento para muitos de nós. E é libertador isso. Se você colocar em prática, isso vai fazer uma diferença gigantesca aí na sua casa. Eu tenho certeza disso. Com E eu certeza. queria te pedir, então, para que você encerrasse para nós com uma oração. Com certeza. Então, Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada por essa manhã, por essa terça-feira maravilhosa que o Senhor fez para nós. Que nós possamos viver, Pai, nesse dia na Tua presença, com alegria no coração, com renovo, Pai, entendendo que o Senhor nos fez de forma especial, o Senhor nos fez de forma única, o Senhor cuidou de nós e tem cuidado, e nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Pedindo a Tua proteção, a Tua alegria, o Teu renovo, Pai, nesse dia, que nós possamos realizar tudo aquilo que foi proposto, Pai, com excelência. Eu te agradeço pela minha vida, pela vida da Claudinha, de todos que aqui estão, que estiveram, Pai, todos nós, Pai, te louvamos. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos moldar a cada dia, através da tua palavra, através do teu ensinar, Pai, a cada dia, que o Senhor nos torne pessoas equilibradas, com controle, pessoas que estejam na tua presença, pessoas que sejam guiadas por ti, Pai. Não deixe que o nosso, né, nossas justificativas, Pai, nos impeçam de crescer, de desenvolver, de ir para frente, Pai. Que o Senhor quer que nós possamos desenvolver a cada dia. Que através de Ti nós possamos realizar isso e muito mais, porque é no Senhor que nós conseguimos fazer todas as coisas. Abençoe a vida de cada um, Pai, e nos dê oportunidade, não só de semana que vem, mas de muitos e por toda a nossa vida, ensinarmos e sermos ensinados por Ti e uns aos outros. Em nome de Jesus, obrigada por tudo, eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus, amém. amém, Amém? amém. Nós vamos deixar o link, né, nos nossos stories. Então, corra Sim. lá, faça Uhum. o seu teste. E semana que vem, coloca aqui nos comentários para nós o que você descobriu, né? Exatamente. Faça o seu teste, descubra o seu temperamento e semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Então é isso. Até semana que vem. Esperamos ansiosos por você estar aqui nesse momento conosco. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua casa. Com Deus e Amém. até semana que vem. Tchau. Tchau, muito Obrigada, obrigada. Com Deus, linda. pessoal. Eu que agradeço. Tchau.